Está começando Tupancast, conversando sobre uma terra querida. O assunto deste episódio será Introdução à Fundação de Tupã. Eu sou o Lucas Dionísio e estamos iniciando aqui, uma roda de conversa, com algumas personalidades que têm muito a passar, muito a nos informar a respeito da história, da fundação da nossa cidade. Eu vou começar aqui a nossa rodada com o Arlindo, Arlindo, se apresente para a gente, fazendo favor. Boa noite a todos. Meu nome é Arlindo Vizelli Montes, professor de História aposentado, mais conhecido por Professor Nico. Meu nome é Yara Bianchi Nakayama, sou professora de História, uma das autoras do livro, juntamente com outras pessoas. Fui durante 30 anos secretária de escola do Índia Vanuiri e depois professora de História Moderna e Contemporânea da Faculdade de Filosofia. Boa noite, sou Tamimi David Reis Borsato, sou professora aposentada e trabalho no museu, estou à frente dele há 35 anos e gosto do que faço e, através do museu, eu posso estar contando não só a história da cidade, mas a história de como formou o nosso museu, do seu acervo e de como preservador da nossa cultura, não só de Tupã, mas de toda a região. Meu nome é Paulo José de Oliveira Silva, sou professor de História, atuei mais como pesquisador na área de História. E lembrando também que eu sou funcionário público da Câmara Municipal de Arco-Íris, já trabalhei em Tupã, trabalhei nos Correios durante muito tempo, mas eu faço questão de destacar que aquilo que eu conheço foi graças aos bons professores que eu tive. E eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Nico, no Índia Vanuiri, aluno da professora Yara, na Fafite, e bebi muito da sabedoria da professora Tamimi, tanto no Buarque de Macedo, como também trabalhando com ela no museu e realizando pesquisas históricas para trabalhos do museu. Então, nós estamos aqui para contribuir com esse trabalho do curso de jornalismo da FACAT. Então, vamos falar um pouquinho sobre a fundação, quais aspectos vocês consideram relevantes antes dos próprios fundadores virem para a região, aspectos políticos, econômicos e também geográficos, Quais foram os aspectos assim considerados relevantes para atrair a fundação da cidade? A fundação de Tupã se deu em 1929, mas bem antes disso nós já tínhamos uma grande quantidade de imigrantes espanhóis, letos, por exemplo, que já habitavam a nossa região e praticando uma economia que nós chamamos de uma economia rudimentar, Quer dizer, uma economia simples, uma economia de uma certa forma que a gente chama também de coivara, onde você derruba a mata e taca fogo, que hoje, logicamente, não se faz mais, E começaram a plantar arroz, plantar milho, plantar feijão, e eles observaram que tudo que se plantava, eles colhiam. Quer dizer, então, isso foi chamando muito a atenção desses habitantes da nossa região. E eles começaram a se comunicar com seus parentes que habitavam outras regiões do estado e também em outros estados brasileiros, e começaram então a vir para Tupã. Foi onde realmente se deu uma colonização, que nós podemos assim chamar, muito grande, em função exatamente da nossa geografia, da nossa terra, que era propícia para qualquer atividade econômica. É importante colocar que a data da fundação de Tupã, ela se dá num período de crise mundial, que foi a queda da Bolsa de Nova York em 1930. Então, durante muitos anos, aquele afã que existia aqui da plantação do café, ele foi proibido. E só muito mais tarde, depois de 1936, quando é liberado, é que começa realmente o progresso com o café, que era realmente o que eles queriam fazer, a riqueza dessa região. E Tupã tinha algumas coisas assim que favoreciam. Por exemplo,
a cidade de Marília, que é considerada perto, Herculândia, na época chamava-se Santana, que eram pontos de ligação, Bastos já existia. Então, tudo isso favoreceu o desenvolvimento dessa nossa região. Aproveitando a deixa, falando que Tupã foi criada numa época difícil, de 29, acontece que nesse período o Souza fundou o Tupã, mas não ficava aqui, ele ficava em Marília. E ele viu a decadência que estava tendo ao invés do progresso. E o que ele fez? Ele, percebendo isso, imediatamente ele volta para Tupã e de abril a junho ele consegue construir sua casa e voltar. Então foi quando Tupã começou a se reerguer novamente, porque ela ficou estagnada, porque já aconteceu. Nasceu num período complicado. Então foi quando Souza Leão começou a batalhar, a mandar construir casas para quem quisesse vir para cá, fazendo em 10 anos de prestação, pensando no progresso de Tupã. Então, foi um período assim árduo e, ao mesmo tempo, ele foi de uma grande visão, perceber isso, que ajudou a Tupã se reerguer nesses 3 anos que havia perdido e parado. É importante lembrar, quando a Tamimi fala de construção de casa, que Tupã tem um diferencial muito grande da cidade de Marília. Tupã não tem casas de madeira. Realmente. Porque uma das primeiras coisas que o Souza Leão fez aqui foi fundar uma molaria. Realmente, então, as casas de Tupã, elas são todas de tijolos. É diferente de Marília, que até hoje você passa pela cidade e você encontra inúmeras casas de madeira. E ele... José Alonso. Foi ele que o primeiro oleiro de Tupã. Oleiro, José Alonso. E, inclusive, ele dizia que ele queria muitas casas de tijolo, porque Tupã seria uma cidade progressista. Acho que uma das únicas casas de madeira que foi construída aqui foi a primeira casa lá, que é o marco de Tupã, né? Do Eurípides Soares. Eurípides Soares da Rocha. Fala, Paulo. É sobre a Constituição de Tupã, que vocês estão falando com muita propriedade a respeito do início da nossa região. Nós temos que lembrar que a região da Alta Paulista foi a última frente de colonização do estado de São Paulo. Verdade. Tanto que a última cidade a ser fundada no estado de São Paulo foi Panorama, na beira do rio Paraná. Sim. E Tupã, que nasceu exatamente dessa junção aí de Juliânia, que começou primeiro por Juliânia, que foi o chamada Juliápolis. E Varpa do outro lado. Aí se encontraram e o Souza Leão teve a visão, critique-se o Souza Leão, o elogie-se, mas tem que avaliar o seu lado empreendedor. O Souza Leão enxergou a possibilidade de construir uma cidade o mais distante possível de Marília, para que fugisse da influência, porque, por exemplo, Pompeia, Oriente acabaram tiveram a sombra de Marília. De Marília. Embora se fale essa discussão, Tupã e Marília, mas de uma forma ou de outra, a maior cidade que existe na região, daqui até o rio Paraná, é Tupã. E foi exatamente Tupã que foi o centro polarizador do progresso desta região, até quando ficou o trem aqui em 1960, por volta, que o trem foi para adiante. Né? Tupã foi ponta de trilhos durante muitos anos, né? Sem falar que Tupã foi uma cidade em 55 ela ganhou um município de maior progresso. E em 56 trouxe o título e nós temos ele no museu guardado. A década de 50 foi uma década muito importante para Tupã, porque nessa década de 50, Tupã foi um dos maiores produtores de amendoim, um dos maiores produtores de algodão. Realmente. Então, teve a criação da Anderson Clayton, do Matarazzo, da Swift. Tudo isso aconteceu na década de 50. Nós devemos também lembrar que hoje Tupã não tem, né,
um pouso direto de aviões aqui na nossa cidade. E naquela época nós tínhamos Tinha dois. a Onde base hoje é o e a almoxarifado da Real. Prefeitura Municipal, ali era o aeroporto, E tinha No Jardim voo Nossa Senhora de direto, Fátima. todos os era a dias. VASP É, e a Real. Real. Dois As voos duas, diretos de São Paulo Paulo a a Tupã. Tupã. Aí, quando a gente fala aqui novidades do município, é exatamente Esse é uma das grandes, né? Logicamente, prédios que nós conseguimos adquirir Ó, naquele período. É por isso que foi construído o aeroporto internacional É. com a vinda de não mais avião, porque a hora que Tupã achou que estava no auge, Começou a fica decadência. a decadência, a judiação. Tem alguns outros motivos da decadência. Tem. Né? Por exemplo, a energia elétrica foi a causa da decadência de Tupã. Foi a energia elétrica. Chegou até Herculândia e parou. E o que veio para Tupã foi deficitário. Hoje a gente pode até dizer que não é. Mas se você voltar 5 anos, ainda foi deficitária a energia elétrica aqui em Porque Tupã. no início era tocada locomóvel, né? A energia era até 10 da noite e acabava. Foi Então, um dos um dos motivos de muito quebra-quebra aqui na nossa cidade. Sim. A energia elétrica. Foi Vocês mais novos não conheceram essa fase. Agora, eu acho que sou de todas a mais velha, conheci bem essa fase de Tupã. Bom, então, quanto à fundação, né, creio que a gente já meio que fez uma visão geral. No caso, o que vocês acham, né, que contribuiu, né, para trazer, né, e para emancipar a cidade, né, para poder tornar a cidade realmente oficial, reconhecida, né? Teve alguma ajuda política, a sociedade também aclamou isso, a economia, o desenvolvimento. Quais foram os aspectos, né, que contribuíram para Tupã realmente se tornar uma cidade, né, e ser independente, né? Em primeiro lugar, a gente deve lembrar, por exemplo, que na época Tupã dependia muito da região aqui da Noroeste, né? Coroados, Glicério, né? Promissão, né? Nós, as escrituras, por exemplo, tudo aquilo que se precisava fazer, era Glicério que fazia, né? Posteriormente, passou-se para Pompeia, né? Então era Pompeia que, de uma certa forma, você precisava tirar uma escritura de compra e venda, fazer uma separação de bens, qualquer coisa. Tupã não tinha ainda, você tinha que ir a Pompeia. E lógico, né? Com o crescimento populacional, as pessoas começaram a pensar em trazer alguns aspectos jurídicos para a nossa cidade. E foi a partir daí, então, que começou-se, né, a se desenvolver os aspectos jurídicos de Tupã. Sobre os aspectos jurídicos, existia na época uma tendência, devido à grande fundação, um processo de fundação de cidades, comunidades, de a cada 5 anos promover uma revisão territorial. Então, Tupã foi fundada em 29, em 34 já foi elevada à categoria de distrito. Posteriormente, em 38 para 39, 5 anos depois, a município. E em 45, comarca. Existe uma 48, a primeira eleição direta. Existe uma controvérsia. Alonso Carvalho isso aí é Braga. sustentado, isso é fato curioso, né? Pelos mais velhos de Bastos. Eles alegam que Tupã passou a perna em Bastos no processo de emancipação como município, porque Bastos ficou distrito de Tupã. Eles alegam que Bastos tinha um progresso muito maior, porque principalmente a Brataque era renda. uma empresa poderosa na época, e que, segundo eles, até em livros eu já li isso referente à história de Bastos, que Tupã teria tirado fotografias aéreas de Bastos e mostrado junto aos órgãos governamentais, dizendo que era Tupã. E que isso daí fez com que Tupã se transformasse em município e Bastos não. Eu não acredito que seja verdade. Paulo, saía daqui 2 ônibus de trabalhadores para trabalhar em Bastos. Tá, mas eu acho que chegar a esse ponto aí, talvez. Mas fica o folclore, né? De que realmente Bastos teve um processo, porque na imigração japonesa
o Japão investiu dinheiro. Os imigrantes... Talvez exatamente por ser um distrito, vamos dizer assim, criado por japoneses, na sua verdade, eu acho que a política era mais difícil para ele do que para o brasileiro fazer, né? Então isso também pode ter contribuído. Eu acho que é importante também a gente lembrar que a transformação de Tupã em distrito e logo depois em município, em comarca, que foi tudo muito rápido, né? Eu acho que as pessoas eram mais empreendedoras. Sim. Então, logo que Tupã foi transformado em distrito, vocês se lembram que logo eles instalaram um cartório, um posto de fiscalização, procuraram construir um cemitério. Então, tudo isso, eu acho que ajudou a que tudo fosse mais rápido. E outra coisa, eu acho que as pessoas se empenhavam muito em buscar coisas assim atrativas para a cidade, além da agricultura. Eu acho que tudo isso foi fazendo de Tupã um núcleo, um posto de fiscalização. Para quê? Se não tinha nada aqui. Mas colocaram, né? Procuraram construir um cemitério, então já não precisava levar para outro lugar. Então, eu acho que tudo isso serviu de atrativo para que a cidade se desenvolvesse. Em Herculândia, era quase que todo mundo levado para Herculândia. Herculândia. Porque a forma de comunicação com Herculândia era muito fácil. Sim, era pela Rua Imorés. Né? A forma de comunicar era fácil. Então, a maior da minha família, por exemplo, Doval. Doval, isso que todo mundo em Herculândia. Família sua também, meu avô, também. Meu avô, em 28, ele já estava em Tupã. E onde que era o elo de ligação dele? Com Herculândia. Todo o resto da família, meu avô morava numa fazenda, mas a família, o resto da família era toda em Herculândia. A família da minha esposa também. Eles chegaram em Tupã antes do Souza Leão. Antes de 29 eles já estavam aqui. Meu avô também chegou então em 28. Levavam exatamente para Juliana ou para Herculândia. Infelizmente Herculândia parou no tempo. Mas foi um tempo gostoso. Eu tive minha infância em Herculândia. Nossa, eu quase todo final de semana eu estava em Herculândia. O coronel João Duval. Ele teve muita influência. Lembrar que na mesa está uma sobrinha, prima, do coronel dos João fundadores de Tupã. Sobrinha terceira. Sobrinha terceira. Porque Tupã, Duval, Eurípides Soares da Rocha e o nosso Luiz de Souza Leão. A gente não pode atribuir a fundação apenas a Luiz de Souza Leão. Eu não gosto que diga. Tem que acabar com esse mito. Inclusive, quem emprestou dinheiro para o Souza Leão comprar a gleba de terra de Tupã foi João Duval e Eurípides Soares. Duval e Eurípides. Foram eles que... Duval, meu avô. Seu avô, que é o pai da minha mãe. Bairro São Bento. Isso. Que trouxe os alemães para o bairro. Tem muita história, assim, que... História muito rica. Que a população, principalmente a juventude, desconhece a verdadeira história. Eles conhecem uma Tupã de agora. Quando, na época da fundação de Tupã, o museu sempre procura mostrar uma Tupã do passado e a Tupã do presente. Muitos riem que falam, o que é isso? Não conhece certos prédios, certas repartições de Tupã. É totalmente desconhecida, porque a juventude... Eu sou da época que ainda era terra ali perto de casa, não tinha calçada. A avenida era tudo paralelepípedo. Em volta do cinema, o passeio era tacos de madeira. Quando você fala, a turma fala que não acredito, você tem que mostrar. Você lembra, Yara? Onde a gente fazia o fute ali. Antes da hora do cinema. Isso, antes da hora. Era um tempo gostoso. Tupã foi uma cidade que todos gostavam de vir, trazia o público de fora, os estrangeiros para Tupã. Era uma cidade progressista. Tupã tem umas coisas assim que agora a gente fica pensando e fala, mas como que aconteceu? Por exemplo, a construção do prédio Marajoara. Ai, que dó.
Foi o primeiro. Numa época que Tupã não tinha nada. Como constrói um prédio daquele? Realmente. Estrutura, Né? Que foi E que ficou num absurdo que a pessoa que foi responsável pela construção teve que vender parte de uma fazenda para poder pagar a construção do prédio. Né? E outra coisa relacionada com esse prédio, quando eu falei que as pessoas se interessavam pelo progresso de Tupã, tem a história do pau do conselho, do caminhão que passou, derrubou as toras, e que toda noite as pessoas mais influentes da cidade sentavam naquelas toras. Vocês sabem o que é tora? Sabe? É aquele... É um tronco de madeira. Para discutir o que é que tinha. Meu pai se lembrava, né, perfeitamente disso. Que eles tinham um horário marcado para sentar lá e discutir o que nós precisamos fazer agora. Quem que chegou em Tupã? O que ele vai fazer? Ele vai montar alguma coisa? Por que acabou aquilo? Sabe? Eles tinham muita preocupação. Havia um interesse em saber de onde a pessoa tinha vindo, né? O que a família ou ele mesmo praticava na sua cidade de origem, né? Eram os árabes que aqui vieram e dedicaram ao comércio. Foram os únicos que não foram para a lavoura. Ficaram no comércio. E a colônia era muito grande. E entre os árabes, nós tínhamos o costume, as famílias, de fazer sahri. O que era? Cada semana era uma reunião numa casa de família, mas não era dentro de casa. Todo mundo sentado na calçada, fora, conversando, os filhos brincando. Foi acabando. Hoje você pergunta, não tem uma família árabe mais. Acabou. Então, as famílias vão se exterminando, diminuindo. E é uma judiação. Nós tínhamos a Casa de Portugal, né? Quanta coisa que se fazia. Fazia a noite da sardinha, a noite da... Né, a festa do vinho, tudo. O que acabou? Cedendo, vendendo para panela na mistura. Acompanhe no próximo episódio Educação nos Primeiros Anos de Tupã. Você ouviu Tupãcast, conversando sobre uma terra querida.